Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos, paroquianas do Santuário Santo Antônio, familiares, os devotos de Santo Antônio. Chegamos mais uma vez até vocês com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos iniciando uma nova semana de reflexões, a 27ª semana desse nosso itinerário do tempo comum. Mês de outubro, um mês tão importante, um mês missionário, mês do Rosário. Aliás, hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, é Nossa Senhora do Rosário. E para que bem possamos celebrar este dia, vivenciar este dia, nós somos convidados e convidadas a refletirmos com o evangelista Lucas, a partir do capítulo 1, dos versículos 26 até 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Como falava há pouco, caros irmãos e irmãs, celebramos nesta segunda-feira, 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário. A devoção do Rosário, ela encontrou na Anunciação, nesse texto que nós acabamos de escutar, encontrou então na Anunciação a Maria como que se fosse o primeiro quadro para a contemplação. O colóquio entre Deus e a jovem Maria, tendo a mediação ali do anjo Gabriel, que na tradução o nome significa força de Deus, decorre num clima de serena, mas também alegre, disponibilidade obediente da humilde serva do Senhor. A disponibilidade de Maria decorre da reflexão, ou então da meditação sobre a palavra proferida pelo enviado de Deus, o anjo. A contemplação de Maria sobre o primeiro mistério desse seu envolvimento evangélico e também messiânico é iluminada pela disponibilidade do Senhor. Disponibilidade no sentido de que Ele está pronto para dar as explicações para Maria, porque ela, num primeiro momento, ela não compreende tudo o que está lhe acontecendo. Porém, Maria acolhe essas explicações, medita elas no seu coração. E Deus, Ele não impõe uma tarefa absurda, mas é interessante a gente perceber a dinâmica do Evangelho, porque Deus, Ele se esforça, vamos dizer assim, talvez não seja a melhor palavra, mas Deus se esforça por convencer aquele que chama a participar nela, nessa missão, nessa tarefa. O Paulo VI,
Papa Paulo VI, ele definiu o rosário como resumo de todo o Evangelho, onde que a repetição da Ave Maria em forma de ladainha torna-se um louvor incessante a Cristo. O rosário ele teve a sua origem no século XII, por iniciativa dos freis dominicanos. No ano de 1573, o Papa Gregório XIII, para destacar a importância do rosário, ele então permitiu que a ordem dos freis dominicanos, as confrarias do Santo Rosário e também as igrejas com um altar em honra da Virgem do Rosário celebrassem no primeiro domingo de outubro a festa do Santo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. O Papa Pio X, ele fixou a festa para esse dia, 7 de outubro. Então, o nosso atual calendário, ele manteve essa data, porém, como que deu uma retocada quanto ao título da festa, dizendo então que é a Bem-aventurada Virgem Maria do Rosário, abreviado na para o Brasil como Nossa Senhora do Rosário. É muito importante porque nessa data o nosso Papa Francisco, nesse dia 7 de outubro, o Papa Francisco faz um apelo para todos nós, para as nossas comunidades, para as famílias, para que nesse dia nós possamos rezar o terço, colocando como intenção nesse nosso resumo do Evangelho, que nós rezássemos pela paz no Oriente Médio. Tantos conflitos, tanta guerra, tanto ódio disseminado, de nós, através da recitação do Rosário, possamos rezar pela paz no Oriente Médio. Mas também podemos estender, rezar pela nossa paz no coração, paz nas famílias, paz em todo o mundo. Possamos fazer isso como um gesto concreto neste dia de Nossa Senhora do Rosário. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 8 de outubro, vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o evangelista Lucas, o capítulo 10, versículos de 38 até 42. Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. A sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Um belíssimo texto para a gente refletir também, caros irmãos e irmãs, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa espiritualidade. O tempo que a gente dedica para o nosso encontro íntimo com o Senhor. Esse texto, ele foi usado por muito tempo para justificar a vida ativa figurada em Marta e a vida contemplativa figurada em Maria. Mas mais importante que os dois estados de vida, de separá-los, são as duas atitudes interiores nossas, no sentido de como que no nosso cotidiano, aquilo que eu falava há pouco, como que a gente equilibra, esse é o desafio nosso, como que nós equilibramos a nossa vida ativa do cotidiano, com os nossos trabalhos, com todos os nossos compromissos, também com a nossa vida contemplativa, com essa nossa busca do encontro íntimo com o Senhor. O que nos narra o Evangelho? Que Jesus ele vai a caminho de Jerusalém, ele está como que nesse caminho rumo à consumação do seu mistério pascal, continuando o seu caminho, Jesus entrou. Jesus está indo para o destino da sua paixão, morte e ressurreição. A gente não pode perder esse enfoque no Evangelho de Lucas. E em Betânia, ele entra em casa de Lázaro, onde que Marta, irmã de Maria e de Lázaro,
ela faz as honras da casa. Marta acolhe Jesus. O Evangelho também narra dizendo que Maria, ela se senta aos pés de Jesus, escuta a palavra. Aqui, a atenção não está centrada em Jesus que fala, mas na mulher verdadeira discípula, que está lá como que acocorada a seus pés, e ela se esquece de tudo quanto não seja Ele a sua palavra. Ou seja, Maria, ela esquece de tudo que tem para fazer, esquece de seus compromissos, enfim, porque ela está fixada na escuta da palavra de Jesus. Marta, pelo contrário, diz o Evangelho, está atarefada, quer fazer as coisas, quer fazer a comida, enfim, a gente pode ficar imaginando aqui, fazer tudo aquilo que é a tarefa da casa. E está numa tensão, nós quase diríamos assim, de uma certa alienação, distante, indiferente à palavra de Jesus. Está preocupada com o que ela tinha que fazer. E então a gente até diria assim que, até com alguma até petulância, Marta, ela perturba a quieta contemplação das palavras de Jesus e da escuta de Maria. Marta, ela quase que acusa Jesus de não ligar atenção, de não dar atenção e interesse para aquilo que ela está fazendo, o seu serviço, sei lá, podemos dizer a comida, a limpeza da casa, enfim, a organização da casa. Então que Jesus aproveita a ocasião para repreender, mas veja bem, para repreender não o serviço importante que Marta está fazendo, mas a excessiva inquietação e preocupação que lhe marcam negativamente aquilo que ela está fazendo. Ele não despreza os cuidados de Marta com a casa, mas Jesus insiste na prioridade que se deve dar à escuta da sua palavra. Maria é sentada aos pés do Senhor. Por que Jesus dá essa prioridade? Porque o seu ensinamento é vida. Se o sustento do nosso corpo é necessário, é importante, fundamental para a gente viver, a gente não pode também esquecer que mais importante é aquilo que sai da boca de Jesus, é a sua mensagem. Aqui está, assim, aquilo que eu chamava a atenção no início da meditação. Porque quando a gente cai num excessivo ativismo no nosso cotidiano, o excessivo ativismo impede a gente de escutar de uma forma eficaz a palavra de Deus. Ela não penetra, ela não chega ao nosso coração. E isso não se torna prática, não se torna caminho. Nós não nos tornamos como Maria, mulher verdadeira discípula, homens verdadeiros discípulos. Na quarta-feira, dia 9 de outubro, rezaremos, meditaremos nos nossos corações com o evangelista Lucas, capítulo 11, versículos de 1 até 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. É a oração do Pai Nosso que Jesus ensina aos seus discípulos. Veja que Jesus, diz o Evangelho, estava rezando num certo lugar. Isso para nós já é um bom direcionamento, porque em qualquer tempo e lugar a gente pode rezar. Mesmo que nós tenhamos na vida da igreja
lugares próprios para oração. A gente diz assim, o lugar de rezar é em casa, em família, o lugar da gente rezar, se encontrar é na comunidade, nas nossas igrejas. Sim, tudo isso é verdade. Mas em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente pode rezar. O Evangelho, Jesus nos dá esse exemplo. Ele estava rezando num certo lugar. E por conhecer o Espírito de Jesus, de oração de Jesus, uma oração profunda, de intimidade com o Pai, um dos seus discípulos, diz o Evangelho, expressa para Jesus o desejo de aprender a rezar. E com esse pedido, nós somos agraciados com essa belíssima oração do Pai Nosso. E percebamos que a primeira palavra que Jesus profere é Pai. Um termo simples que exprime a relação de Jesus com Deus. É uma palavra familiar, né? Nós todos. É uma das primeiras palavras que nós aprendemos. Ou foi mãe ou foi pai. Para exprimir exatamente essa relação de intimidade em casa, né? Do filho com o pai, do filho com a mãe. Jesus também ensina essa relação de intimidade que nós devemos ter com o nosso Pai Celeste, com Deus, Pai. E então, o discípulo, à semelhança do Mestre, ele pode reconhecer e invocar a Deus como o doador da vida, cheio de misericórdia. E na sequência, os dois primeiros pedidos voltam-se para os interesses do Pai. O nome e o reino. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. E os três últimos pedidos se relacionam com as necessidades nossas. Pão, o perdão que devemos, receber e dar uns aos outros, e a fidelidade que nós devemos ter a Deus. A gente pode dizer que o Pai Nosso é a oração da solidariedade, que é a característica de toda a oração cristã. O pão nosso, os nossos pecados, os nossos devedores. Então, é a oração da solidariedade. É importante, quando a gente reflete sobre a oração do Pai Nosso, a gente estender isso sobre a oração como um todo. Nós só vamos, ter essa intimidade com Deus se nós tivermos uma profunda vida de oração. Não esqueçamos aquilo que está no início deste trecho do Evangelho. Jesus estava rezando num certo lugar. Então, para nós isso é importante porque a gente tem que fazer da nossa vida também uma oração. É importante, sim, na nossa dinâmica de vida, a gente ter os momentos de oração, mas a gente precisa fazer também da vida nossa como um todo uma vida de oração. Tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, seja em casa, nas nossas relações com os nossos amigos, nos nossos ambientes de trabalho, a gente tem que transformar tudo isso em oração. Então, em qualquer tempo e lugar, a gente pode rezar. Concluo, caros irmãos e irmãs, esta meditação da primeira parte da semana. A gente vai se encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo para cada um de vocês um bom início de semana. Que Santo Antônio sempre abençoe, proteja, cuide de cada um de vocês, das suas famílias. E que, de modo especial neste dia, nesta segunda-feira, dedicado a Nossa Senhora do Rosário, que nós possamos, então, intensificar essa nossa belíssima oração do terço, pedindo de modo especial pela paz no mundo, pela paz no Oriente Médio, pela paz também nos nossos corações. Paz e bem a cada um de vocês.